Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Hoje é domingo, 27 de julho de 2025. Guarda o tema da mensagem, hein? O clamor dos inocentes. Subtema: a missão da igreja diante da guerra. Hoje a mensagem vai estar fácil, não. Vamos fazer a leitura lá, Mateus capítulo 5. Enquanto você vai procurando aí de casa, aproveite e inscreva-se no nosso canal no YouTube, @Imel Rio Preto. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, no X, nas principais redes sociais. E todos os domingos o nosso culto é ao vivo pelo Facebook, mas depois, durante a semana, a gente faz um corte, pega só a mensagem e transforma num vídeo ali, né, num corte, para você depois assistir no YouTube. Então, em casa, irmãos, nós já temos, acho que mais de quase 200 vídeos nesse nosso novo canal. A gente tinha um canal antigo da igreja, aí a gente começou um canal novo. Então, não tem todos aqueles vídeos de 2018, 2019 que a gente tinha. Tem muitos cultos online que a gente teve lá no passado, né? Aquele a gente era um outro canal, não conseguimos a senha. E aí começamos um novo canal. E nesse canal a gente também já está batendo aí mais de 150, acho que vídeos, tem muita coisa, tem música, os louvores, vídeos, estudos, está tudo lá. Clamor dos inocentes, Mateus capítulo 5, verso 9, na Nova Tradução. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. O que nós temos sido mais, irmãos? Pacificador? Qual que tem sido o nosso papel como igreja? Será que temos vivido tempos de pacificação? Irmãos, a gente liga os noticiários, né? A gente vê guerra na Ucrânia, guerra entre Israel e Palestina, Ucrânia e Rússia. Na África, tem inúmeras guerras acontecendo nesse momento. Tem lugares no mundo, praticamente no mundo inteiro, irmãos, pessoas que estão em guerra, países que estão em guerra, ou países que estão em guerra civil, entre eles mesmos. Dentro do próprio país, o povo está lá lutando. E a guerra entre Israel e Palestina, ela não é apenas um conflito territorial, e nem apenas um conflito político, mas ela está se transformando numa crise humanitária, que está dizimando justamente quem? Os mais frágeis, que são as crianças, as grávidas, as mulheres, vítimas de fome, vítimas da fome, vítimas dos escombros, vítimas da violência, da omissão. E nós, como igreja de Cristo, não podemos permanecer neutros diante desse sofrimento. Não tem como, irmãos. Não é aqui a gente defender A ou B, não é a gente ser pró-Israel ou pró-Palestina, não é nada disso. Mas é a gente, como tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim que pronuncia, não sei, acho que deve ser alemão isso, não sei. E o Dietrich, ele falava o seguinte: o silêncio diante do mal é em si o mesmo mal. Teólogo. Olha que frase. Bonhoeffer, obrigado. É alemão isso, Marcos? O que é? Alemão, né? Dietrich Bonhoeffer, é isso? Ó, agora estou ficando quase um alemão já, hein? Eu achei tão bonita a frase dele, gente. O silêncio diante do mal é em si o mesmo mal. Está entendendo? Eu dividi o sermão em 3 partes, né? Eu sempre gosto de trazer 3 partes a mensagem. Mas antes de eu iniciar aqui, de eu começar a dividir o sermão, o que me chamou a atenção essa semana? Eu sigo, né, aquele que foi deputado, vereador, médico, né? Dr. Carlos Bezerra Júnior. E eu vi uma postagem dele que, fora de série, irmãos, eu fiquei praticamente meia hora de manhã, tomando meu café da manhã, chorando e refletindo naquela mensagem.
Depois até quem quiser eu mando no Instagram, no privado, porque é imagens muito fortes. E aí você fala, nossa, Júlia, mas para que você fica vendo isso? Para que você vai atrás disso? Irmãos, não tem como nós, como cristãos, não enxergarmos as coisas. E foi um fotógrafo que estava ali cobrindo a guerra na Palestina e bateu uma foto de uma mãe com uma criança no colo, totalmente desnutrida, no puro osso. E ali o pastor, ele é pastor também, médico, o pastor Carlos, começa a narrar nas fotos, ele faz aquele carrossel, sobre a história. Aquele fotógrafo, ele congelou o fotógrafo, de ver aquela cena durante a cobertura dele na guerra, e ele se deparar com aquela mãe, com aquele filho no colo. Eu fiquei olhando para a minha mesa, eu comendo meu café, um pãozinho gostoso, um ovinho, tudo muito simples, mas eu fiquei tão indignado, falei, poxa vida, eu tenho meu café, eu tenho meu leite. Eu sei que daqui mais 3, 4 horas eu vou estar almoçando. Eu sei que depois de mais 1h30 eu vou estar tomando um cafezinho à tarde, que eu não vivo sem meu café. E eu sei que depois, lá para a noite, vou estar comendo alguma coisa, sabe? Eu me senti indignado com aquilo. E eu fiquei a semana inteira refletindo naquela postagem do Carlos Bezerra, porque eu não conseguia imaginar. Foi a mesma foto daquela vez, quando nós de Rio Preto fomos a primeira igreja metodista livre do Brasil, que em 2016, vocês ainda não estavam aqui, mas que vocês saibam, essa igrejinha aqui, desse tamanhozinho, pitititica, vocês têm noção que dentre mais de 100 igrejas que nós temos no Brasil, metodista livre, nós fomos a primeira a coletar uma oferta para a gente enviar para a Jordânia. Foi a primeira oferta que foi ao contrário. Sempre foi o Brasil recebendo oferta do exterior. Nós fomos a primeira igreja a levantar uma oferta e mandar uma oferta para a guerra na Jordânia, que nós estávamos naquele momento, ali na região da Síria. E eu tive em 2016 aquela matéria que me impactou demais, uma criança morta na praia. Vocês vão lembrar disso? Uma criancinha de, 2 aninhos, eu nem lembro, 3 aninhos. E justo o Isaac tinha mais ou menos aquela idade. Eu fiquei com aquela foto na minha cabeça mais de um mês, daquela criança falecida na água, porque eles estavam tentando atravessar, eles estavam tentando fugir. E aquilo naquela semana mexeu muito comigo. E eu fui atrás e conseguimos levantar, mandamos uma oferta para os Estados Unidos, a nossa igreja, a mãe, a Free Methodist Church, a gente mandou para lá primeiro, que eles têm um gabinete de crise no Oriente Médio. Eles têm um gabinete pastoral, do bispo lá nos Estados Unidos, que envia ofertas. E a nossa oferta chegou lá na Jordânia, na nossa igreja na Jordânia. E essa igreja nossa na Jordânia, até hoje, ela trabalha com inúmeros refugiados. Eu não tenho nem os números para eu falar hoje. Temos lá escola, tem um monte de coisa que a nossa igreja metodista livre, quem quiser procurar no Facebook, está como Marca Church. E eu conheço o pastor, a gente se falou na época, tudo em inglês, e agradeceram muito as doações, porque eles nunca viram uma doação vindo do Brasil. E foi a primeira vez que a igreja metodista livre brasileira, eu tenho orgulho de poder falar isso. É lógico, nós tivemos a participação de muitas outras igrejas, aí a gente fez um movimento em toda nosso concílio, e outras igrejas também nos ajudaram, na época até mesmo a igreja de Vila Bonilha, outras igrejas participaram também, mandaram ofertas, e a gente conseguiu mandar na época, eu acho que foi em torno de $800, alguma coisa assim, e como converte, parece pouco para quem está lá fora, mas para nós aqui foi um valor muito grande. E da mesma forma que aquela foto daquele menino, que depois eu fui estudar a história do pai, Youssef, daquele garotinho que faleceu, depois eu fui atrás, fui estudar a origem daquela foto, quem eram os pais, acho que ele perdeu a esposa também, a criancinha, no naufrágio. E essa semana eu vi essa foto dessa mãe, eu ainda não consegui ir atrás dos dados, mas eu fiquei olhando aquela criança com aquele olhar. Vocês já viram um olhar estatalado, gente, de uma criança que ela não tem nem sentidos mais, a fome. Está morrendo todos os dias crianças de inanição,
O que é inanição? Falta de comida. Nós não podemos, irmãos, como igreja, isso não é defender A, defender B, ser contra isso, ser contra aquilo. Eu não estou entrando no mérito de nada disso. Mas eu só estou dizendo que nesse momento tem pessoas que estão morrendo e a gente está aqui cultuando Deus. Vocês estão entendendo? É isso que nós, como igreja, não podemos deixar de falar. Eu, como pastor, qual que era a minha única forma? Expressar um sermão bíblico, trazendo não apenas ao conhecimento da igreja, mas tornando a igreja, fazendo a igreja ciente do que está acontecendo, e a gente poder orar para essas pessoas. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, irmãos, eu vou ser breve. 1. As crianças clamam da terra, e a igreja, ela deve ouvir. Vamos lá para Provérbios, capítulo 31. A dor de cada criança, irmãos, que morre de fome em Gaza, ou mesmo nos escombros em Rafá, ou mesmo sobre as sirenes em Tel Aviv, nós não estamos aqui para defender lado. Mas nós temos que entender que é um grito que sobe até Deus, e nós, como igreja, somos chamados a escutar esse grito e agir. Acharam aí Provérbios 31? Capítulo 31, verso 8 e 9. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Abra a sua boca a favor do que não pode se defender, dos que não podem se defender. Seja justo e ajude os pobres e os necessitados. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um teólogo chamado Thomas Alden. Foi interessante que esse teólogo metodista, ele é bem contemporâneo, né? Ele é de 1931, quer dizer, ele nasceu ali no pós-Primeira Guerra, e ele faleceu em 2016, então ele é um pastor praticamente contemporâneo, né, com a gente, né? E esse pastor teólogo metodista, ele defendia, Thomas Alden, ele defendia que nós tínhamos que retornar às raízes patrísticas e à fé ortodoxa, buscando a fidelidade bíblica e principalmente a compaixão cristã. Está faltando muito compaixão cristã. Tem muita gente aí defendendo isso, defendendo aquilo, se dizendo cristão, mas não consegue enxergar uma vida que está se perdendo. Porque está levantando bandeiras, está levantando ideologias. Irmãos, é o que eu preguei domingo passado, e aquele vídeo eu quero colocar até o resto da minha vida, aqueles cortezinhos lá. A igreja foi chamada para falar sobre o reino. O Thomas Alden, ele acreditava na ortodoxia. O que é ortodoxo, né? Ou ortodoxia? É aquele que acredita na palavra correta. De que existe a palavra que é correta. Muitas vezes a gente entende como ortodoxo algo ruim. Não, não é. Wesley, ele era ortodoxo. Ele buscava a ortodoxia e a ortopraxia. Depois, quem quiser ler um livro, tem um livro legal sobre Wesley. O ortodoxo, a gente às vezes olha, muitas vezes, e a gente tem uma pré-concepção. Mas o ortodoxo, por favor, não entenda a pessoa, quando a gente fala ortodoxo, com a pessoa que a gente fala que é fundamentalista. É diferente. E outro dia, que sem querer, até eu fiz uma citação, até ia pôr assim, uma errata, né? No vídeo, ficou numa pregação minha, eu falando sobre aqueles que é ortodoxo, mas na verdade eu queria dizer aqueles que são fundamentalistas. Porque esses sim, são muitas vezes aquele que acaba agredindo, ferindo, destruindo, em nome da fé, em nome de Deus. Mas o ortodoxo não, ortodoxia significa algo positivo, pelo contrário, aqueles que realmente querem aprender a verdade da palavra, ou a palavra que seja correta. Por isso que chama ortodoxo, que é a prática correta. Ortodoxia. O fundamentalista, ele busca, na ortodoxia dele, olha que interessante, a ortodoxia está dentro do fundamentalista, mas ele leva sempre para o lado crítico da coisa, e ele vai lá nos fundamentos daquilo que ele acredita, e mais nada pode ser contra aquilo. Então, o fundamentalista, ele é ortodoxo? Sim, ele é necessariamente ortodoxo,
mas infelizmente para ele só ele que está certo. Só a fé dele que está certa, só o Deus dele que está certo. Irmãos, quando começa esse papo, que só a igreja dele que salva, só a igreja dele que é isso, só ele que vai para o céu, se não for do jeito dele, você não vai para o céu. Irmãos, isso é fundamentalismo, e não é bem assim. E hoje a gente está cheio de fundamentalistas, que são pessoas que vão no quê? No fundamental das suas fés, e elas não abrem mão daquilo. Por isso que nós a chamamos de fundamentalistas. E esse pastor, Thomas Oden, ele diz o seguinte: para ele a doutrina cristã genuína, ela também exige ação moral. Olha que interessante. Ela necessita que a gente cuide dos marginalizados também. E especialmente os inocentes. Olha que ele tem uma frase tão bonita, Thomas Oden. Ele diz assim: a verdadeira ortodoxia não é apática, ela se inclina para os que sofrem. Por quê? Porque o fundamentalista, ele é apático. Você está falando para ele, olha, mas e aquele ali que está sofrendo? Ele está fora da palavra de Deus, não interessa. Isso é o fundamentalista. Está entendendo? O fundamentalista, ele tenta justificar tudo em cima do quê? Da regra de fé dele. Mas, irmãos, será que a vida humana não vale muito mais? O que Jesus falou para nós, quando ele, lá em Mateus, o Sermão da Montanha, capítulo 5 em diante, o que Jesus ensinou para nós? Que a gente vale mais do que os passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, você acha que Deus não vai cuidar de você, meu querido, minha querida? Você acha que se Deus cuida até de um passarinho que está lá numa árvore, Jesus está dando esse exemplo, né? Uma maneira dele fazer uma parábola, né? Dizendo, olha, se até aquele animal que, no Antigo Testamento, o passarinho, a cordoniza ou alguns tipos de aves, elas eram oferecidas em sacrifício. Mas o valor que esses passarinhos tinham é muito menor do que um touro, do que uma ovelha. Está entendendo? Então a farinha de efa, a codorniz, a ave, ela podia ser ofertada em sacrifício no Antigo Testamento, mas a valiosidade daquela vida era muito pequenina. Então, olha que legal, Jesus está fazendo uma comparação. Se até aquele passarinho, que na visão dos judeus daquela época, valeria muito menos do que uma ovelha, do que um gado, se aquele simples animalzinho, uma ave, um passarinho, tinha tanto valor para Deus, você acha que nós, seres humanos, filhos de Deus, não temos valor para Ele também? Está entendendo a comparação que Jesus faz? E é isso que o Thomas Oden está dizendo para a gente aqui. Hoje a gente vê um evangelho apático. A pessoa olha para o indivíduo, ele está naquela situação, mas também ele procurou. A gente já vem com os olhares de julgamento. A gente já vem com as falas preconceituosas. A gente já vem com tudo aquilo que Jesus ensinou a gente a não fazer. Oi? Exatamente, pré-julgar, pai. É interessante, irmãos, quando nós olharmos o evangelho de verdade de Jesus, você vai começar a ver que Jesus andou, desculpa a expressão, eu sei que é uma palavra forte para falar no culto, né? Mas ele andou com as prostitutas, ele andou. Ele andou, para você ter uma ideia, dos cobradores de impostos, que eles eram tão mal vistos pela população, que o judeu ele não podia nem ficar perto de um cobrador de imposto. Porque para o judeu, o cobrador de imposto romano, ele era, primeiro tudo, imundo, porque ele não era judeu. Segundo, ele era imundo porque ele estava cobrando imposto do povo judeu. E naquele tempo a gente sabe que militarmente Roma estava pressionando a Judéia. Militarmente ela dominava a Palestina nos tempos de Jesus. Roma era a dominância militar que estabeleceu naquele local. Então, para o judeu, eles tinham um asco contra os cobradores de impostos, não apenas por eles serem estrangeiros. E aí você fala, mas não tinha cobrador de imposto também que era judeu e transformou-se? Tinha! Mas Mateus era um deles. Ele acabou
tornando-se um cobrador. Agora, você imagina quando ele se tornou cobrador, acabou a vida dele. Acabou a religião, ele não podia entrar mais no templo. A família provavelmente o deixou de lado. Provavelmente ele deixou de cumprir todas as... Talvez ele tinha no coração dele a liturgia, os regramentos judaicos, ele tinha toda aquela questão de... Foi tudo perdido. Por quê? Porque ele simplesmente tornou-se cobrador de imposto. Agora pensa bem, Jesus andava com as prostitutas, desculpa a expressão dura, né? Andava com os cobradores de impostos. Você está entendendo? Hoje a igreja, ela tem sido omissa. Porque nós já julgamos antes mesmo de ajudar. A gente já vê os olhares de crítica, a gente já vê os olhares. Irmãos, a gente tem que parar de olhar e a gente tem que começar a colocar em prática. Então, o primeiro ponto, igreja, as crianças na terra, elas clamam. Talvez elas não conseguem, a voz delas não cheguem até nós. Mas pode ter certeza que chegam até o coração de Deus. Abra a sua boca em favor do povo. Segundo ponto, vamos lá para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, segundo ponto. Que nós, como igreja, a omissão que também mata. A igreja tem que denunciar, irmãos. Olha o que Hebreus ensina para nós. Está de casa aí assistindo? Vamos lá? Hebreus capítulo 13, lá no verso 16, na nova tradução na linguagem de hoje. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13, 16. Irmãos, a igreja ela precisa ser profética, como os profetas no Antigo Testamento que denunciavam as injustiças dos reis. O que eu acabei de falar domingo passado? O pastor, o papel dele é falar do reino, é falar das coisas dos céus, das coisas do evangelho de Deus, mas é também o papel dele de denunciar, como era no Antigo Testamento. O profeta ia lá para o rei e falava para o rei: ó rei, tu vai morrer. A mão de Deus pesou aí, o negócio está feito, você vai morrer. Era assim no Antigo Testamento, os profetas denunciavam. Nós temos que entender que o silêncio diante desse genocídio infantil é cumplicidade. Nós não podemos, como igreja, ser cúmplices disso. Mas nós devemos utilizar nossas vozes, os nossos púlpitos, as nossas redes sociais, a nossa influência. Sabe como é importante esse sermão? Porque o que tem hoje de evangélicos que não entendem essa questão de Israel, Gaza e Palestina, e todos eles vestem a camisa dizendo que são pró-Israel, pró isso, pró aquilo. Irmãos, nós temos que ser pró-reino de Deus. Sabe? A gente tem que ser pró-reino de Deus. Ah, pastor, mas é pró-reino de Deus, você não está entendendo. Você não tem noção como esse sermão é importante para nós, porque somos nós, irmãos, lá dentro do teu lar, às vezes, talvez na sua família, talvez num amigo teu do trabalho, talvez do amigo lá da sua criança na escola. Porque tem que ser assim mesmo, tem que não sei o quê. Pô, peraí. Olha, na nossa igreja, o pastor levou uma mensagem que explicou isso e isso e isso sobre a guerra. O que você pensa do papel do cristão sobre isso? É ou não é diferente? Você está entendendo como nós, metodistas livres, podemos fazer, irmão, a nossa diferença nessa terra? Talvez numa única flecha que você lança com a tua boca, você consegue alcançar o coração de alguém que hoje entende todo esse conflito de uma maneira tão equivocada, se dizendo que é Deus fazendo. Irmãos, como que pode Deus deixar uma criança morrer de fome? O Deus que eu prego nesse lugar não é esse. Temos que usar a nossa voz, os nossos púlpitos, a nossa rede social e a influência para nós exigirmos a paz.
Não apenas a paz de Israel e Gaza, não apenas a paz de Ucrânia e Rússia, mas a paz no mundo inteiro. A justiça, que os governos liberem a ajuda humanitária. Agora nós vamos falar de uma pastora metodista, teóloga, inclusive ela foi reitora da Duke Divinity School, eu acho que é lá nos Estados Unidos, com certeza, Elaine Heath. E ela explica para nós o seguinte, para Elaine, essa teóloga, ela propõe que a igreja ela tem que sair dos templos, das suas paredes, e a igreja precisa encarnar a compaixão de Cristo. Ela ensina para nós que espiritualidade sem justiça é espiritualidade vazia. A gente pode aqui estar falando em línguas, a gente pode estar aqui manifestando os dons do Espírito, a gente pode estar aqui fazendo coisas maravilhosas, mas se nós não estivermos preocupados com a justiça social dessa terra nos dias de hoje, essa espiritualidade ela é nada, ela é em vão. Olha o que essa teóloga diz para nós, ela tem uma frase que eu anotei aqui. O clamor das vítimas de guerra deve encontrar eco na prática cristã. O evangelho, irmãos, não é neutro. Não tem esse negócio a gente falar, não, olha, a igreja a gente não se envolve. Que não se envolve o quê, irmãos? Como que a igreja pode ficar calada? Último ponto, para a gente encerrar. Vamos lá em Tiago capítulo 2. Hoje a palavra foi, eu sei que foi forte, né? Pastor, palavra de domingo, eu queria chegar aqui e receber uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Eu sei, irmãos, vai ter muito tempo para a gente ouvir uma palavra de fé, muitos cultos para a gente ouvir uma palavra de vitória. Mas não dá para a gente ficar inerte do que está acontecendo em volta da gente, ao nosso redor. E se fosse aqui, irmãos? E se fosse conosco? Será que a gente não ia clamar a Deus, dizer, Deus, onde está esse povo que se diz cristão no mundo, que esqueceu de nós? Onde está esse Deus que tanto é falado no mundo? Será que ele esqueceu de nós? Tiago capítulo 2, acharam aí? Verso 17. São Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 2. Terceiro ponto, a nossa missão, igreja, como corpo de Cristo, orar, agir e sustentar a nossa bandeira pela paz. O reino de Deus é paz, irmãos, não é guerra. Até hoje usaram a guerra em nome de Deus, usaram nas cruzadas, continuam usando até hoje, justificam a guerra por causa do nome de Deus. Está errado isso. O Deus que Jesus veio nos ensinar não é assim não. Olha o que texto que fala em Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de ações, é coisa morta. Ou seja, a fé sem obras é morta. A fé sem obras, irmãos. A missão da igreja é orar, agir, sustentar pela paz. É interessante que a igreja metodista, ela sempre foi um movimento de santidade prática, ou de prática da santidade. Isso significa que diante do sofrimento, nós oramos, sim, oramos, mas também nós podemos doar, nós podemos acolher, nós podemos educar, intervir, e podemos principalmente pressionar pela paz. Podemos ajudar com as ofertas, com um monte de coisa, irmão, nós podemos fazer campanhas de jejum. O culto que nós vamos ter agora, sexta-feira, nós vamos ter aqui um culto à noite, e nós vamos orar pela paz, até já falamos disso domingo passado, e reforçamos, sexta-feira agora, 21 horas, nós vamos ter um culto aqui, e estaremos orando pela paz. Podemos formar a consciência, a política cristã, que é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Eu amanhã, se eu aposentar, se eu entregar a cartola, se eu pendurar a chuteira, eu vou poder dizer, olha, pelo menos eu
ensinei, eu formei a consciência política do povo. Não era só pregação de cura, não era só pregação de milagre, mas tem que também o pastor ensinar a formar cristãos, que possamos nós, irmãos, exigir ações internacionais. Aí você fala, mas quem somos nós? Nós somos nada. Nós somos nada. Mas irmãos, de mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Quando a gente vê, a gente conseguiu mudar uma concepção. Porque hoje dentro das igrejas evangélicas tem uma concepção que é equivocada, que justifica a atrocidade de Israel sobre qualquer nação, porque Israel é o povo de Deus. Ei, aonde que está escrito isso que Jesus deixou? Você pode até achar no Antigo Testamento, mas no Evangelho que eu sigo, não tem. Pelo contrário, Cristo mesmo disse para Israel, o que Jesus falou? Falou, cuidado, hein? Porque às vezes aqueles que têm o direito vai perder para aqueles que não têm o direito. Opa, o Evangelho todo ele é resumido a isso. O Evangelho todo, em todo momento, Jesus criticava duramente o próprio povo dele. Que se não se arrepender, não vai ter salvação, nem para ele. Eu não entendo porque a igreja brasileira, cristã brasileira, ela está agora com esse negócio, de que é porque Israel tudo justifica. Não, peraí, não justifica. Não justifica de parte nenhuma. Quer seja de A, de B, de C, de D, e também não justifica nenhum ataque deles, de terrorismo. Não justifica. Mas nós temos que conhecer a nossa história. E um homem chamado Benjamin Titus Roberts, que foi o fundador da Metodista Livre, em 1860, né? Ou melhor dizendo, um dos fundadores. Eu nunca gosto de falar esse negócio, foi o fundador, não foi ele sozinho. Mandurinha não faz verão, né? Foi um dos fundadores, um dos precursores da Metodista Livre, foi o Roberts. Fundador da nossa igreja, defensor ferrenho da justiça social, olha que interessante, e principalmente da liberdade. Olha a igreja que você está frequentando, que você está junto, que você está membrado, que você é corpo. A nossa igreja, ela tem uma história que busca liberdade dos povos. A nossa igreja nasceu pregando, exigindo a liberdade. Tanto é que no nome da nossa denominação existe uma palavra que em inglês é free, mas em português é livre. Roberts atuou contra a escravidão, num tempo em que, para aqueles que eram de dentro da igreja, não, o fulano lá é o coronel da fazenda, ele pode ter os escravos dele. Mas como ele é membro da igreja, ele está dando a ceia, ele está não sei o que. Não pode, irmãos. Roberts virou e se levantou-se junto com outros irmãos e disse não. Um cristão que se diz metodista, ele não pode mais ter escravos. Isso em 1858 ele já começou. E aí, culminou com tudo em 1860. Já pensou, gente? 1860. O cara era corajoso, hein? Eu falo para a Suzy, eu perto desses pastores, eu sou um nada, eu sou uma nuvem, eu sou um vaporzinho, eu sou uma graminha, perto do que esses homens fizeram na história deles. Roberts atuou contra a escravidão dos negros e contra qualquer outro tipo de escravidão. Roberts atuou pela educação das mulheres. Preste atenção, irmãos. A Metodista Livre, eu sempre falo isso, nosso pastor Antonito uma vez veio aqui e ele nos ensinou isso, que eu não sabia, que foi a Igreja Metodista Livre a primeira a receber o papel da mulher como pastora. Ai, pastor, mas na minha igreja, nossa, amém, querido, na tua igreja fica à vontade, vocês fazem o que vocês quiserem lá, mas nós somos Metodista Livre, ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar isso. Espero, né, Senhor, que eu esteja vivo, que nunca veja isso.
reconhecer o lugar da mulher na igreja de Cristo, que também é ser líder, que também é seu chamado, que também é cumprir o seu papel. Ai, pastor, mas não é bíblico. Eu não quero nem saber. Tua igreja faz o que vocês quiserem, meus irmãos. Vocês ungem lá, consagra quem vocês quiserem. Na Metodista Livre é assim. E seja bem-vindo quem crê assim. Aleluia. Roberts atuou contra a escravidão, atuou pela educação das mulheres e dos pobres. Olha como a nossa igreja, a nossa formação, lá em 1860, foi tão importante para os Estados Unidos, que Roberts ele contribuiu para o tema da santidade cristã, dizendo o seguinte, que ela se mede pelo amor ao próximo. Engraçado a gente ver as igrejas, todo mundo, nossa, lá tinha uma unção, lá tinha não sei o quê, né, não sei o quê. Amém, irmãos, tudo bem, cada um na sua igrejinha, hein, fica à vontade. Mas sabe como que o Roberts, eu ia falar Wesley, como o Roberts, ele conseguia mesurar se a igreja tinha santidade ou não, se aquele povo tinha santidade ou não? Se aquele povo tinha amor ao próximo. Se aquele povo tinha compaixão pelo próximo. Ixi. E aí, igreja? E olha que interessante, hein? Roberts desafiava as igrejas ricas a se voltarem para os marginalizados. E ele dizia que a fé cristã é inseparável da prática da justiça. Você está entendendo comigo? Que por mais que eu tenha pregado que o pastor ele não tem o papel, como eu posso dizer, na questão política, né, do envolvimento político, mas nós como igreja temos um papel da justiça social, irmãos. Roberts, ele dizia o seguinte, a frase dele eu acho que é uma citação de São Tiago, que a gente acabou de ler, né? Olha a frase de Roberts: cristianismo sem justiça é religião morta. Então, meus irmãos, se a igreja ela não está preocupada nesse momento que tem criança morrendo, se a igreja não está preocupada com pessoas agora que estão passando fome, se a igreja não está preocupada com pessoas agora que... vocês viram que em 2025, o aumento do caso de homens agredindo mulheres. Gente, como nós podemos aceitar isso como igreja? A nossa voz tem que se levantar. A nossa bandeira não é ideologias políticas, jamais, mas a nossa bandeira é a justiça nessa terra, não só a justiça de Deus, mas a justiça também sobre a terra, ou da terra. À luz do Evangelho, irmão, e da tradição metodista, minha irmã, nós não podemos ver crianças sendo mortas por fome, nem por bomba, e nem por nada, e continuar com os nossos cultos de adoração, com as nossas mãos levantadas, como se nada tivesse acontecendo. Ai, pastor, mas essa mensagem, ela incomoda, né? Puxa, mensagem chata, eu não saí da minha casa para ouvir isso, eu não liguei a minha live para ouvir isso. Infelizmente, você pegou um dia difícil para nós. Não tem como, irmãos. Continuar com os nossos cultos como se nada tivesse acontecendo. Você acha que se Jesus estivesse encarnado, você acha que se Jesus estivesse entre nós em forma humana, carne, sangue e osso, já pensou se ele estivesse sentado aí do seu lado, né? Nossa, ia ser sensacional, né? Eu ia estar sentadinho agora aos pés dele ali, ouvindo o mestre falando, né? Fala, mestre. Fala, Senhor. Você acha que Jesus, ele ficaria em silêncio, irmãos? Jamais. Devemos, olha que lindo o final da mensagem. Devemos, igreja, aqui ninguém está mandando pegar em armas, sair fazendo, não, pelo contrário, irmãos. Devemos ser pacificadores. Eu e você, metodista. Está Mateus 5,9. Devemos ser intercessores. Devemos ser um povo de oração. Devemos ser um povo que ora. Devemos ser um povo de fé. Está lá em Ezequiel 22:30. E devemos ser praticantes da justiça. Que está lá em Isaías 1:17. Será que a gente tem sido pelo menos uma dessas três coisas? Ou nenhuma dessas três coisas? E aí?
Agora fica a reflexão pessoal, né? Agora fica aquela coisa matutando na cabeça da gente, né? Poxa Deus, o pastor falou que eu preciso ser pacificador, eu preciso ser intercessor, eu preciso praticar atos de justiça. Rapaz, e a gente está sendo algum deles? O certo é nós sermos os 13, igreja. Cristo, Ele anseia isso de nós. Que, como aplicação final, possamos clamar e interceder, igreja. Possamos, de repente, ajudar concretamente, eu não sei de que maneira, né? A gente pode chegar a isso até lá. Mas o mais importante, eu acho que é clamar e interceder. E o terceiro ponto, formar consciência cristã crítica. Porque hoje a moda dos crentes é porque um pastor famoso lá falou um negócio, todo mundo está igual a ele. Não, irmão, não vai atrás disso não. Vai atrás do que Deus está falando. E Deus nunca compactuou no Novo Testamento com guerra, com morte, com criança passando fome, ainda que seja em nome de Deus. Ainda que seja por uma bandeira, porque a nação do povo para com isso, estupidez humana é essa? Nós criticamos tanto a Inquisição de, 1000 e poucos anos atrás, 1500 anos atrás, nós criticamos a Inquisição, mas hoje fazemos o mesmo? Será que daqui 1500 anos, se houver ainda humanidade, né? Eu não sei se vai haver, mas se houver, eles vão olhar para o passado, eles vão falar para nós assim, olha, vão falar de nós. Aonde estavam os cristãos daquele tempo? Que nunca levantaram uma bandeira pedindo paz. Eu começo a ver, você sabe onde eu tiro meu termômetro? De uma coisa chamada comentários. Eu tenho hora que eu fico meia hora só lendo comentário, porque eu quero ver, eu quero ter a percepção do que as cabecinhas do povo estão pensando. Irmãos, e é tão feio o que as pessoas que se dizem evangélicos, eles dizem, né? Porque para mim não é evangélico, não. Pessoas que defendem esse tipo de atrocidade, seja qual lado for, irmãos, não podemos aceitar. Então, formar consciência cristã crítica. E o último texto está aqui, Tiago, não precisa abrir, está aí, ó, Tiago 1:22. Nova tradução. Não fiquem apenas ouvindo a mensagem, é para nós, igreja, mas a ponham em prática, pois agir assim é ser fiel ao que Deus quer. Rapaz, posso descansar em paz. Essa mensagem, o Senhor deixa aí no nosso coração. 3 coisas, irmãos, para nós aprendermos. O inocente clama. Às vezes não chega até os nossos ouvidos. Às vezes não chega até nós, mas o inocente clama. O segundo ponto, irmãos, nós como igreja, a nossa missão é promover a paz. Todo e qualquer tipo de conflito. Gente, eu já falei para vocês, a única vez que a gente vê um relato no Evangelho de Jesus quebrando o pau, de Jesus inconformado, o que foi? Vocês lembram? Eu já falei isso aqui. Foi quando ele entrou no templo na última semana, né, de vida dele, e ele estava vendo os cambistas. Eu já expliquei todo o motivo, eu não vou entrar de novo naquela explicação toda. Quem não teve, depois manda no WhatsApp, eu explico lá, manda um áudio para você no WhatsApp. É o único registro bíblico que nós temos de Jesus realmente inconformado, sabe, André? É como se ele chegasse aqui agora que ele jogava a cadeira, arrebentava com tudo que veio aqui em cima. Eu nunca tinha visto Jesus daquele jeito. Aquele dia eu fiquei assustado. Vocês estão entendendo? É o único registro que tem, irmãos. Em todos os outros demais registros, nós vemos um Jesus totalmente conciliador, totalmente pacificador, sabe? Então não tem nada que justifique no Evangelho, no Novo Testamento, uma ação humana para tirar a vida de qualquer outra pessoa. Não tem. Até porque ele mesmo fala que o que mais vale é a vida, irmãos.
Por isso fica essa mensagem no teu coração. Se talvez você tinha aí essa concepção, você fazia essa defesa, é porque Israel, é a bandeira de Israel, pastor é pró. Eu não sou pró nada, irmãos. Eu defendo o evangelho de Cristo. Eu defendo a bandeira, a ideologia, a bandeira que eu defendo é do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não defende A, B ou C, mas o reino de Deus é para todo. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Esse é o reino que eu acredito, que um dia eu vou poder fazer parte dele lá em cima. Obrigado você que assistiu até agora, que possamos quebrar paradigmas com essa mensagem. Deus abençoe ricamente a sua vida, uma semana de bênçãos. A gente fica por aqui, aí no YouTube, no nosso canal. Venha nos fazer uma visita todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Estamos facinho, Rua Fritz Jacó, quase esquina com a Rua Pedro Amaral. Muito fácil a nossa localização. Estamos praticamente 2 quadras da Santa Casa e você nos encontra muito fácil. Tem um ponto de ônibus na frente da igreja, faça a nossa localização. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.